Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia helenística. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre o mito grego ou o helenismo por trás do zodíaco de Touro. Muitas pessoas já ouviram falar da psicanálise que foi fundada pelo psicanalista Sigmund Freud e que a teoria do complexo de Édipo do Freud, que fundamenta a psicanálise, se tornou uma teoria muito famosa na psicanálise ocidental, mas poucas pessoas sabem que a teoria do complexo de Édipo do Freud, ela não é exatamente do Freud. Na verdade, o Freud se baseou na história por trás do zodíaco de Touro. Então, hoje vocês vão ficar por dentro de como a teoria do complexo de Édipo tem relação com o Touro. Esse zodíaco também explica importantes guerras que moldaram a idade do bronze dentro do mundo grego, como por exemplo, a Guerra dos Sete contra Tebas é vista nesse zodíaco, a Guerra dos Epígonos é vista nesse zodíaco. Então, antes de a gente chegar lá, vamos primeiramente entender como que se diz touro em grego. Então aqui na lousa, nós temos aqui o nome em português touro. Touro em grego se diz Tavros. Tavros. Aqui na lousa, eu escrevi tanto na caixa alta como na caixa baixa, porque letras gregas na caixa alta são escritas de um jeito e na caixa baixa de outro. E falando em alfabeto grego, o zodíaco de Touro também explica como surgiu o alfabeto grego, que foi na verdade criado por Cadmo, que se baseou no alfabeto da Fenícia. Então vocês também vão entender como que isso aconteceu nesse vídeo. A gente vai chegar lá. Então, aqui nós temos um Tav, um Alfa, um Y, um Rho. Toma um pouco de cuidado com essa letra, porque na caixa alta ela é escrita no alfabeto latino a gente entende como um P. Só que em grego essa letra não tem som de P, ela se chama Rho, ela tem na verdade som de R. Aqui é um ômicron e aqui é um sigma. Na caixa baixa, muitas letras não mudam. O Y, na caixa baixa, ele fica parecendo um som de U. Então, para quem não sabe grego, pode ser tentado a pronunciar essa palavra como Taurus, mas não é Taurus que se fala. O Y, ele tem tanta função de som de Y, como também, se ele for acentuado, ele tem som de V. Então aqui vai ficar Tavros mesmo. O Rho na caixa baixa, ele é escrito desse jeito. E o sigma na caixa baixa, ele tem uma peculiaridade. Quando ele está no final de uma palavra, ele vai ser escrito parecendo uma cedilha. E inclusive a cedilha que nós usamos no alfabeto latino, ela é na verdade inspirada nesse sigma. Quando é um sigma no meio de uma palavra, ele vai ser escrito de um outro jeito, tá certo? Então, a sílaba mais forte, né, dessa palavra é Tavros. Então você pronuncia assim, Tavros, tá certo? O aniversário de Touro começa a partir do dia 18 de maio. Inclusive, maio é baseado no nome de uma das Pleiades, filhas de Atlas e Pleione, que é a Maia. Maia é quem copula com Zeus e gera Hermes. E Maia também serve como ama de leite para Arcas. Então nessa história eu vou explicar um pouco também sobre Maia. O mês de maio é dado em homenagem a Maia. A 17 de junho. Junho, que é uma palavra latina, vem do nome de uma das personagens históricas centrais dessa história.
que é a Hera. A Hera é a 7ª esposa de Zeus. E o nome de Hera na língua latina é Juno. Então, o mês de junho é dado em homenagem a Juno. Então, isso significa que o Sol ingressa na constelação de Tavros no dia 18 de maio e se retira dessa constelação no dia 17 de junho, anualmente. Isso significa que para você ser considerado taurino ou taurina, ou alguém que tem o Sol em touro, você necessariamente precisa ter nascido entre 18 de maio a 17 de junho. Se você não nasceu nessa data, você não é de fato taurino ou taurina pela astrologia helenística. O epíteto da astrologia helenística é Urânia. Então, em Urânia, as estrelas fixas de uma constelação são catalogadas da seguinte maneira: a estrela que tem mais alto brilho ganha o status de alfa, e a que tem o mais baixo brilho, o status de ômega. Então, aqui no quadro, eu desenhei para vocês as estrelas que juntas formam o rosto desse touro ou desse búfalo. E não é todo o corpo de um touro que está desenhado aqui, é literalmente a parte frontal do touro. Então aqui, essas duas estrelas são os dois chifres ou cornos. Inclusive tem uma praia no que hoje se chama Istambul, na Turquia, que se chama Corno de Ouro. E essa praia é dada em homenagem a esse touro aqui. Então aqui nós temos os corninhos, os chifrinhos dele. Aqui nós temos o rostinho do touro. Aqui eu fiz questão de desenhar essa estrela mais proeminente, porque ela é a estrela alfa de touro. Aqui temos o grifo do alfa. E o nome dessa estrela na língua arábica é Aldebaran. Aldebaran em árabe significa aquilo que segue. Mas no caso, o que segue aqui? No caso é a estrela que segue as Pleiades, porque ela está alinhada numa linha reta com as Pleiades. Então, por que algumas estrelas recebem o nome em língua arábica, mesmo se tratando de astrologia helenística? Porque os 12 zodíacos foram caracterizados pela primeira vez na Babilônia, especificamente na Torre de Babel, pelo Marduk, que é padroeiro de Babel. Então, quando a Babilônia foi ocupada e destruída pelos os Aquemenidas persas, foi quando o zodíaco da Babilônia foi levado para a Grécia e recebeu uma roupagem helenística. Então, os gregos, além de absorverem os 12 zodíacos da Babilônia, caracterizaram constelações boreais e austrais no firmamento celestes, caracterizando assim histórias que são genuinamente europeias ou genuinamente gregas, tá certo? Eu particularmente não gosto muito desse nome, Aldebaran, mas virou uma espécie assim, de consenso dentro da comunidade astronômica e astrológica. Mas, na verdade, essa estrela aqui se chama Bupis. Em grego, Aldebaran se chama Bupis. Bupis também é o epíteto de Hera, que é a esposa de Zeus, que ela também tem relação central com o touro, com o búfalo. E Bupis significa o olho do boi, que é literalmente o que Aldebaran é um olho e vermelho, porque se você observar no céu noturno, a Aldebaran ela tem um aspecto avermelhado, então é o olho vermelho do boi. E eu acho muito estranho que os astrólogos ocidentais modernos, que são
basicamente todos tropicalistas, vão dizer que Aldebaran está situada em Gêmeos. Mas por que Gêmeos? Não, o nome de Aldebaran é o olho vermelho do boi, que é o olho da constelação de Touro. Então o Aldebaran, na verdade, está em Touro e não em Gêmeos. É por isso que eu acho que a astrologia tropical não faz o menor sentido e é uma total e completa perversão da astrologia helenística, que é genuinamente sideral. Então aqui, dando continuidade, nós temos a parte frontal do touro, e aqui nós temos a corcova do touro, onde estão situadas as Pleiades, e as Pleiades têm uma relação particular com a história do touro. Muitas pessoas pensam que as Pleiades são uma constelação separada ou um asterismo separado, mas não. De acordo com a catalogação de Ptolomeu, que é um importante astrólogo e astrônomo helenístico, as Pleiades, na verdade, é um conjunto de estrelas que fazem parte da constelação do Touro. E não que as Pleiades é um asterismo à parte, tá certo? Que isso, de fato, não existe. Então, o zodíaco de Touro é regido pelo planeta Vênus. Touro está adjacente ao zodíaco de Áries. E Áries é regido pelo planeta Marte. Então Vênus é o nome romano de Afrodite e Marte é o nome romano de Áries. Interessante que Áries, para a astrologia helenística, é o nome do planeta que na língua latina se chama de Marte e se chama o signo do carneiro de Áries, mas para o helenismo, o Áries é o nome de Marte. Então, a Afrodite é casada com Hefesto. E Hefesto é muito territorialista. Só que a Afrodite é secretamente apaixonada por Áries e Áries é secretamente apaixonado por Afrodite. Então, eles vão armar um plano para se encontrar e copularem. Quando os dois fazem essa ligação adúltera, o Hélio, que é o nome grego do Sol, curiosamente o Sol é a nossa fonte primordial de luz nesse sistema solar, o Sol consegue ver absolutamente tudo que acontece pela superfície da Terra. Então, no momento em que Áries e Afrodite se reúnem para copular, o Hélio imediatamente vai avisar o Hefesto, o marido de Afrodite, que Afrodite está cometendo adultério com Áries contra a vontade de Hefesto. E Hefesto consegue armar uma rede que captura os dois, e os dois são expostos perante todo o Olimpo e passam vergonha. Mas a Afrodite, dessa cópula com Áries, fica grávida a princípio de harmonia, mas existem também outros filhos que Áries e Afrodite tiveram juntos. Mas para a história do zodíaco de Touro, o que interessa de fato é a harmonia. Então, o Hefesto vai ficar muito furioso e a Afrodite também vai ficar muito furiosa, só que em sentidos diferentes. O Hefesto vai amaldiçoar a prole de harmonia. Então isso significa que qualquer homem que se casar com harmonia e tiver filhos com ela, aquela descendência vai ser toda amaldiçoada por duas guerras. A primeira guerra vai ser a guerra dos 7 contra Tebas, que é o que finaliza o zodíaco de Touro. A guerra dos 7 contra Tebas
ocorre durante a Idade do Bronze, que é conhecida também como a Idade dos Heróis. E a Guerra dos Sete contra Tebas é anterior à Guerra de Troia. A Guerra dos Sete contra Tebas, na sua primeira fase, os 7 chefes contra Tebas vão sair perdedores. E 6 desses 7 chefes vão ser mortos nessa guerra. Somente o Adrasto que vai sobreviver. E a segunda fase da Guerra dos Sete contra Tebas ocorre 10 anos depois e ela é chamada de a Guerra dos Epígonos. Quem são os epígonos? Os epígonos são os filhos dos patriarcas ou dos chefes que lutaram contra a monarquia de Tebas para reestabelecer a aristocracia da linhagem de Polinices. Então, a Guerra dos Epígonos é quando os filhos dos Sete contra Tebas vão guerrear, exatamente como seus pais, só que eles, diferentemente da primeira fase da guerra, eles vão sair dessa vez vitoriosos em restabelecer a dinastia tebana. E lembra que eu falei também que a Afrodite ficou furiosa com essa situação? A Afrodite vai jogar uma maldição contra a descendência de Hélio. Porque lembra que eu falei que o Hélio foi quem delatou a ligação adúltera entre Ares e Afrodite para Hefesto? Pois então, a Afrodite vai enviar uma maldição para os descendentes de Hélio, e essa maldição é o que vai se desdobrar na gigantomaquia, pelo fato de que o Hélio é uma encarnação do Sol, assim como o Apolo também é uma encarnação do Sol. O que acontece de ruim com Hélio respinga em Apolo. Então, vai haver uma guerra que vai assolar a descendência do Apolo, que é a centauromaquia. Então, a gigantomaquia e a centauromaquia são os temas centrais do zodíaco adjacente a Touro, que é Áries. Então, nessa aula a gente vai focar especificamente nos Sete contra Tebas e nos epígonos, tá certo? Então, vamos falar um pouco agora sobre a Hera, porque a Hera é a personagem-chave nessa história que vai fazer com que a gente entenda o final da história. Então, a Hera, ela é a princípio a 7ª esposa de Zeus. Muitas pessoas pensam que ela é a única esposa de Zeus. Não, ela é a 7ª esposa de Zeus. E o zodíaco de Touro, ele tem relação com a casa 2 do horóscopo. E na astrologia helenística, que inclusive é no mundo grego, onde se cria a noção das casas astrológicas, em grego chamados de topos. Então, Touro tem relação com o topo número 2. O epíteto grego do topo número 2 é Aidupilai. Aidupilai em português significa o portão de Hades. Então, dentro do Hades é onde Zeus concede a psicoestasia, que é o juízo das almas ou o juízo final. Então, o Zeus ele tem 3 patriarcas deputados que eles auxiliam Zeus a operar a psicoestasia. E esses 3 patriarcas se chamam Minos, Radamanto e Eco. No caso do Minos e Radamanto, eles são filhos de Zeus e Europa. A Europa também aparece nessa história. Então, a base da astrologia helenística e do helenismo é a metempsicose, o que na Índia e no hinduísmo se chama de transmigração da alma. Então,
Esse conceito científico é o seguinte: a morte não existe. O que morre de fato é o corpo físico, porque no momento em que o corpo físico morre, o psicopompo, que é o condutor de almas, retira a nossa alma do corpo físico, ela se torna espírito, o que em grego se chama pneuma, e o psicopompo conduz a nossa pneuma para o Hades, onde ela vai sofrer psicoestasia ou juízo final. Então, de acordo com o julgamento de Zeus, que vai avaliar os méritos e os deméritos daquele espírito durante a encarnação pretérita, de acordo com o julgamento de Zeus, a pessoa vai reencarnar numa situação melhor, pior ou estagnada em relação à vida anterior. Então, o ato de entrar no Hades é o que se chama de catábase, e o ato de o psicopompo reconduzir o espírito de volta para o mundo dos vivos é o que se chama de anábase. Então, após a anábase é que ocorre a reencarnação, a transmigração ou a metempsicose. Então, tanto pessoas, quanto animais, quanto deuses e até mesmo plantas sofrem e se submetem ao fenômeno da metempsicose ou da reencarnação. Isso é um fenômeno não somente helenístico, mas isso é um fenômeno científico. Isso é ciência natural. Lembra que eu falei que a Hera é a peça-chave nessa história? A Hera também tem 3 encarnações. A primeira encarnação de Hera é Hemera, a segunda é Gaia e a terceira é a própria Hera. Hemera é a personificação do dia, que é anunciada por Eos, que é a personificação da aurora. Cada Hemera tem 24 horas, as horas são filhas de Aion e Ananke. Então, a palavra efeméride é derivada de Hemera. Então, a Lua transita num asterismo lunar a cada dia. Então, a cada 27 hemeras siderais ou 28 hemeras sinódicas corresponde a um mês lunar. E 13 meses lunares corresponde a um ano lunar ou um etos da Lua, no calendário lunisolar helenístico. A palavra mês, em grego, tem relação com mente, porque o deus Men é a personificação da nossa mente encarnada. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que o Sol, que é tem o seu nome de Febo, e as encarnações Theos, Hélio e Apolo personificam a psique de todos nós, ou a alma de todos nós. E já o ascendente representa o corpo físico. Mas a Lua representa a nossa mente encarnada. Por isso que o nome de mês tem relação com mente, que tem relação com men, que é como a gente funciona, como a nossa mente opera, como nós pensamos. E a Gaia é a personificação do planeta Terra, literalmente. E então, vocês já repararam que no mapa, no horóscopo da gente, existem os planetas em suas efemérides, em suas casas, mas não existe o planeta Terra. Por que não existe o planeta Terra? Porque a astrologia ela calcula de maneira geocêntrica a posição dos planetas, o que é verdade, mas a questão aqui é que tanto a Lua quanto o planeta Terra, eles fazem uma simbiose no mapa astral. Então, pensemos na Lua. A Lua ela não é de fato um planeta, mas ela é um satélite do globo terrestre. Então, o nome da Lua em grego é Feba e ela tem 3 encarnações, que é a Theia, Selene e Ártemis. Ártemis é filha de Zeus e Selene é uma das amantes de Zeus. E então,
O que acontece aqui? Todas essas atributos são atributos da Lua. Então, quem é de fato esse touro aqui? É a própria Lua. A Lua, ela é adorada no helenismo como se fosse um próprio touro, como se fosse um búfalo, como se fosse uma bezerra. E aí, a gente pode concluir que a Lua e as suas encarnações, Theia, Selene e Ártemis, são como se fossem a esposa espiritual de Zeus, enquanto que o planeta Terra, que é personificado por Hemera, Gaia e Hera, é como se fosse a esposa material de Zeus. Tanto o planeta Terra quanto a Lua tem relação com o zodíaco de Caranguejo de Câncer, que é justamente o zodíaco de exaltação do planeta Júpiter. Por que Júpiter se exalta em Câncer? Porque Júpiter, ele é casado com Hemera, porque um dos nomes de Júpiter é o Éter. Então, o Éter é casado com Hemera. Um outro nome de Júpiter é Urano. Urano é casado com Gaia. E um terceiro nome de Júpiter é o próprio Zeus, que é casado com Hera. Então, Zeus, na verdade, tem várias esposas, mas o que eu estou tentando dizer é que o zodíaco de Câncer é o zodíaco das esposas de Zeus. É por isso que Zeus se exalta no zodíaco de Câncer, tá certo? Então, o Zeus é filho de Cronos e de Reia. E a Reia, sabendo que o Cronos vai engolir Zeus, quando Zeus ainda é bebezinho, decide usar uma pedra como sósia de Zeus, enrolar essa pedra em volta de um lençol e dando ao Cronos para que Cronos engula a pedra, pensando que a pedra é Zeus. Zeus nasce em Creta, no Monte Idas, que ele é também chamado de Idaion Antrum, a caverna de Cronos e Reia, onde Zeus nasce, é Idaion Antrum. Só que o Zeus não é criado propriamente em Idaion Antrum. Ele é, na verdade, criado numa outra caverna dentro da ilha de Creta, chamada de Caverna de Psicro. E é na caverna de Psicro onde a Reia vai deixar o Zeus com uma ama de leite. Essa ama de leite é uma cabra chamada Adrasteia ou Amalteia. E como forma de agradecimento, o Zeus posteriormente vai catasterizar essa cabra na constelação de Eníucos, que ela é conhecida no latim como Auriga. O Auriga é conhecido em português como o cocheiro, que é o erictônio que carrega uma capela, uma cabrinha, e ele está montado numa quadriga. E a constelação do cocheiro ela é catasterizada em touro. Então, a estrela alfa de Eníucos, ou do cocheiro ou de Auriga, se chama Capela, em homenagem a essa cabra que amamenta Zeus. E a casa 4 e a casa 10 têm dois epítetos gregos muito reveladores, porque a casa 10 ela é chamada de Messuranema, que é um anagrama com Urano. E a casa 4 é chamada de Hipógios, que é um anagrama com Gaia. Zeus é famoso no helenismo por, sempre quando ele quiser atrair uma mulher, ou até mesmo um Eromenos, ele usa um disfarce para se aproximar da pessoa amada. Então, no caso da Hera, o Zeus se disfarça de um cuco, que é um pássaro, e a Hera se apaixona por esse cuco e decide reter o cuco como se fosse um animal de estimação. A Hera tem uma forte associação com pássaros, assim como a Ártemis também tem uma forte associação com pássaros.
Os pássaros associados à Hera são os pavões. Então é muito comum em pinturas onde se representa a Hera, ela está do lado de um pavão, que é o epíteto da Hera. E a sua carruagem é puxada por pavões. No caso de Ártemis, um dos epítetos de Ártemis é Aetole, que tem relação com a palavra grega aetos. E aetos em português significa águia, que tem relação com a constelação da águia, que é catasterizada no zodíaco de Sagitário e de Capricórnio. Então, por que a Lua tem uma personificação com pássaros? Porque a Lua, no helenismo, é considerada como um planeta muito veloz, porque ela muda velozmente de fases lunares. É o astro mais veloz do nosso horóscopo. É o astro que muda com maior velocidade de zodíaco. Então, a Lua é um astro cinético. E a questão de cinético também tem relação com ar, né, com o vento. Então, o próprio nome de Hera é um anagrama grego com a palavra ar. E a Hera, como eu falei, é a 7ª esposa de Zeus. O número 7 ele tem uma importância em relação a Hera pelo seguinte: a primeira encarnação de Hera é Hemera, que é a personificação do dia, e a 7 Hemeras correspondem a uma semana. Então, a palavra semana é uma abreviação de 7 manhãs. Então, é por isso que Hera, como sendo a terceira encarnação de Hemera, é a 7ª esposa de Zeus. E o 7 também tem relação com os 7 contra Tebas. Pois é por causa dos ciúmes de Hera, quando Zeus copula com Io, é que vai desencadear na guerra dos 7 contra Tebas. E um outro nome de Hera também é Teleia, que significa deusa mãe, indicando que Hemera, Gaia e Hera podem copular de maneira sexual ou de maneira partenogênica. Especificamente, Hera é a padroeira dos casamentos, da família, dos partos, da obstetrícia, exatamente como Ártemis também é padroeira da obstetrícia. Zeus é o rei do Olimpo e Hera é a rainha do Olimpo. Hera rege a região noroeste, na Rosa dos Ventos. Ou melhor, a Lua rege a direção noroeste. O ponto subcolateral o ponto subcolateral da Rosa dos Ventos. E o noroeste está situado na casa 5 e 6. A casa 6 tem relação com o zodíaco de Virgem, que tem relação com Atena, e o epíteto de Atena é Partenos, porque Atena se reproduz de maneira partenogênica, exatamente como Hera também reproduz de maneira partenogênica. E o epíteto da casa 6 é Caquetique. Então, tanto o zodíaco de Touro tem relação com a casa 6 e com o zodíaco de Virgem, como Virgem também tem uma relação com o zodíaco de Touro, porque lembra que eu falei que é em Touro onde está catasterizado a constelação do que em grego se chama Enilcus, em latim Auriga, e em português é o cocheiro. Quem é o cocheiro? É o Erictônio. O Erictônio, ele é filho de Atena, que é a Partenos, com Hefesto. Então, a ligação entre Virgem e Touro. E não para por aí essa ligação. Gaia personifica o planeta Terra e também o elemento Terra. E o elemento do zodíaco de Touro é a Terra. E Touro faz trígono com 2 outros zodíacos do elemento Terra, que são Virgem e Capricórnio. E então, Teleia
é o epíteto de Hera. Teleia é um anagrama com Theia, que é uma das encarnações da Lua, pois Theia originalmente é uma titânide que casa com um titã Hiperion, também chamado de Tel. Tel e Theia têm 3 filhos, que são o Hélio, a Selene e a Els. Então o epíteto da casa 3 é Theia e o epíteto da casa 9 é Theos. A Lua tem Júbilo na casa 3 e o Sol tem Júbilo na casa 9, de acordo com a astrologia helenística. Hera também é um anagrama com hora, pois uma hemera, que é um dia, tem exatamente 24 horas. E um dia é dividido entre o setor diurno, que é o setor de hemera, e o setor noturno, que é o setor de Nix. E a palavra hora é o que inspira o mapa divisional 2, que ele é criado dentro da Grécia, que na astrologia védica ele é chamado de Varga número 2, ou Varga Hora, mas a origem dele é na verdade grega. Então hora é um anagrama com Hera. E o mapa divisional 2, ou Hora, ele é o mapa tanto do zodíaco de Touro como da casa 2, que é chamada em grego, como eu falei, de Aidupilai. E então a Hera, ela tem um epíteto que revela muito bem a sua personalidade, que é o quê? Que é Bupis. Bupis significa o olho do boi. Então isso significa que ela é apaixonada pelos animais, mas mais especificamente pelos bois. Ela tem os seus currais, os seus celeiros. No Yavana Jataka se menciona que o zodíaco de Touro rege esses lugares, como celeiros, currais de bois, de vacas. E então o epíteto de Hera como Bupis, ele faz, na verdade, um anagrama grego com uma outra constelação que também está situada em Libra. Então, Touro e Libra são os 2 zodíacos regidos por Vênus. A constelação catasterizada dentro de Libra se chama Bútis, que no português se chama boieiro. O boieiro é o lugar de origem da Calisto. A Calisto é filha de Apolo e Stilbe, e ela é uma aprendiz de Amazona. Então ela faz um voto de virgindade, ingressa no séquito de Ártemis, que é a rainha e a deusa suprema das Amazonas. Só que o Zeus se apaixona pela Calisto. E Calisto também significa a mais bela, que faz referência com a palavra Calisti, que é o nome do pomo da discórdia que causa a Guerra de Troia. E eu comento sobre a Guerra de Troia no meu vídeo sobre a constelação de Libra, onde eu falo que em Libra é onde acontece a psicoestasia de Zeus, que vai julgar a luta entre Aquiles e Heitor. Então, no outro zodíaco de Vênus, que é Touro, vai acontecer também uma psicoestasia, que é feita com a balança de Libra, Zigos. Só que nesse caso aqui, de Touro, o Zeus vai fazer a psicoestasia envolvendo Polinices e o Etéocles, e depois uma outra psicoestasia envolvendo Tersândro e Creonte, que eu vou contar mais ao final do vídeo. Então, a Calisto faz parte do séquito de Ártemis. Zeus vai se apaixonar por Calisto e vai gerar, para variar, os ciúmes de Hera. Hera é sempre marcada por esse forte ciúmes contra todas as amantes e os eromenos que Zeus decide se relacionar. E Hera também sente ciúmes da prole, dessas relações adúlteras do marido de Hera.
Então, depois que Zeus copula com Calisto, dessa relação vai gerar o Arcas. Quando Calisto fica grávida de Zeus, ela vai ser expulsa do séquito das Amazonas e a Hera vai transformar Calisto numa ursa muito grande, que vai viver literalmente como um pária na sociedade, vai viver como uma ursa dentro das florestas da Arcádia, na Grécia. Depois que Calisto pare o bebê Arcas, o Zeus, que é muito esperto, sabia que Hera também iria atacar o Arcas. Então o que Zeus faz? Zeus coloca o Arcas sobre os cuidados da Pleiade Maia, que eu falei lá atrás, que inspira o nome do mês de maio. Maia também copula com Zeus e dessa relação gera Hermes. Então, pelo fato de que Maia foi uma excelente mãe para Hermes, Maia também vai virar a ama de leite do Arcas, até ele completar 16 anos. E, para despistar a atenção de Hera, a Ártemis vai capturar uma órfã chamada Atalanta e vai dar a Atalanta recém-nascida para que a Calisto seja também a ama de leite de Atalanta. Então, quando o Arcas completa 16 anos, a Maia permite que ele vá caçar ursos na Arcádia. E quando o Arcas prepara o seu arco e flecha para caçar uma ursa bem grande, o Arcas achava que aquela ursa era uma mera ursa, mas não era. Era, na verdade, a Calisto que estava disfarçada de ursa, porque a Hera tinha transformado ela em ursa. Então, quando o Arcas prepara seu arco e flecha para matar a ursa, o Zeus velozmente catasteriza o Arcas na constelação que se chama em grego de Micra-Arctus, que ela é conhecida em português como Ursa Menor. Está catasterizada no zodíaco de Câncer. Por isso que o Zeus, o Júpiter, se exalta em Micra-Arctus, em Câncer. E a Calisto vai ser catasterizada na constelação de Megali-Arctus, que é conhecida em português como a Ursa Maior, catasterizada no zodíaco de Leão. Quando a Atalanta completa 16 anos, ela vai ingressar à tripulação da trupe dos Argonautas, que vão fazer a descoberta do mundo. Vai ser, inclusive, a Atalanta a única mulher entre os tripulantes. E a Atalanta vai ter também um filho chamado Partenopeu, que vai fazer parte do exército dos 7 chefes contra Tebas. Partenopeu vai ser morto na guerra, e o filho de Partenopeu é que vai ingressar à segunda fase da guerra, que é a guerra dos Epígonos contra Tebas. Do mesmo modo que Hera sente ciúme de Calisto com Zeus, a Hera também vai sentir ciúmes de uma outra amante de Zeus, que é a Io. A Io é descendente do titã Jápeto. E Io tem uma forte ligação com a cidade de Argos. Argos é uma das cidades onde tem um dos maiores séquitos de Hera. Então, originalmente, a Io fazia parte do séquito de Hera. E do mesmo caso da Calisto, o Zeus vai se apaixonar pela Io.
E dessa cópula entre Zeus e Io, ela vai ficar grávida de 2 crianças. Quando a Hera fica sabendo da traição de Hera, fica sabendo da traição de Zeus com Io, o Zeus, para salvar a vida de Io, transforma Io numa bezerra, né? Então, o zodíaco de Touro, ele tem a ligação com essa bezerra. E, de maneira muito prática, o Zeus vai evacuar a Io da cidade de Argos, até mesmo da Grécia. Vai levar Io até a Trácia. E na Trácia, ela vai ter a primeira filha, que é a Seroesa, que significa cornos de boi. A Seroesa vai nascer numa região da costa da Trácia. E a Seroesa, quando mais velha, vai copular com Poseidon, que vai gerar Bisas. E o rei Bisas é o que vai fundar a cidade de Bizâncio, que nos tempos modernos Bizâncio é chamada de Istambul, mas ela já teve outros nomes, como Constantinopla. No caso de Constantinopla, é quando Constantinopla era a capital do Império Bizantino, que era a continuação do Império Romano, e Bizâncio foi saqueada pelos turcos otomanos. Então o Império Bizantino caiu por volta de 1453. E o nome moderno da cidade, Istambul, é atualmente a capital da Turquia. Mas originalmente se chamava Bizâncio em homenagem a Bizas. O segundo filho de Io com Zeus, ele vai ser gerado já à beira do rio Nilo, no Egito. Então, o Zeus vai ter um segundo filho com Io, que ele se chama Épaphos. E o Épaphos vai ter uma relação com Mênfis, e dessa relação vai gerar 2 crianças, Líbia e Tebe. O Épaphos vai fundar a cidade de Mênfis, no Egito, em homenagem à sua esposa. Inclusive, essa cidade existe até os dias de hoje. E o país do norte da África, que se chama hoje de Líbia, é dado em homenagem a essa filha de Épaphos com Mênfis, que é a Líbia. Assim como o que a gente conhece hoje como Líbano, que fica no Oriente Médio, é dado em homenagem a essa princesa, chamada Líbia. E também vai ser fundada uma outra cidade no Egito chamada também Tebas. Existem 2 Tebas, a Tebas no Egito e a Tebas na Grécia. A Tebas no Egito é dada em homenagem a Tebe, que é filha de Épaphos com Mênfis. E já Tebas na Grécia é a Cadmeia, é a cidade fundada por Cadmo, que vai aparecer daqui a pouco na história. O Poseidon vai copular com essas 2 princesas. Vai copular tanto com a Líbia quanto com a Tebe. Quando Poseidon se relaciona com Líbia, vai gerar o Agenor, que ele vai ser o rei da cidade de Tiro, em Canaã, na Fenícia. E da relação entre Poseidon e Tebe vai gerar o Egito. Então, o que a gente hoje conhece como país do norte da África e também do Oriente Médio como Egito, é dado, na verdade, em homenagem ao filho de Poseidon com a Tebe. Então, essa princesa de Argos, a Ino, ela vai dar origem a uma série de filhos que eles vão ser inspiração de nome de várias cidades e países que existem ainda nos dias de hoje. No caso do Agenor, o Agenor, ele é o filho de Poseidon com Líbia. O Agenor vai copular com Teléfasa. Então, Agenor e Teléfasa são os reis e a rainha de Tiro, na Fenícia. E ele vai gerar a Europa e o Cadmo.
Sobre a questão da titanomaquia, o que foi a titanomaquia? Foi uma guerra que os olímpicos fizeram para derrubar os titãs opressores. Então, quando os titãs ainda governavam no continente que hoje a gente conhece como Europa, esse continente não se chamava Europa, se chamava, na verdade, de Atala, em homenagem ao titã Atlas, que ele é, junto com Pleione, os pais das Pleiades, que estão aqui em Touro. Inclusive, o norte da África também se chamava Atala, assim como o Oceano Atlântico. Então, após a titanomaquia, os titãs eles vão ser banidos da Europa, ou pelo menos daquela região ali do mundo grego. Especificamente no caso de Atlas, ele vai ser banido para o Héspero, ou para o Jardim das Hespérides, que hoje corresponde à Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha. Eventualmente, Pérseus vai decapitar a Medusa de Górgona e vai utilizar a sua cabeça de Medusa como um amuleto contra o mal. Então, quando o Atlas tenta atacar Pérseus, o Pérseus usa a cabeça decapitada da Medusa para transformar o Atlas em pedra. É exatamente esse o destino final do Atlas. É por isso que as Pleiades elas estão catasterizadas especificamente a 3 graus de Touro, que é onde corresponde ao asterismo de Pérseus. Existe uma constelação chamada Pérseus, que ela está situada entre Áries e Touro. Então, após os titãs serem banidos, lembra que eu comentei que o Agenor copula com Teléfasa e vai gerar Europa e Cádmo? Então, o Zeus vai se apaixonar pela Europa também, vai utilizar um disfarce de touro branco para atrair a Europa para si. Uma vez que Europa é conquistada, a Europa monta na corcova desse touro que sai nadando da praia na cidade de Tiro, no Oriente Médio, até a ilha de Creta. Quando chega em Creta, Zeus e Europa copulam e eles vão ter filhos, sendo, para esse momento da história, o mais importante vai ser o Minos, que ele vai se tornar o rei de Creta. E para celebrar essa relação entre Zeus e Europa, é Zeus quem vai mudar o nome do continente, que antigamente era Atala e depois vai se chamar Europa. Então essa é o motivo pelo qual a Europa se chama hoje Europa, por causa dessa Fenícia, que não era de fato Fenícia, era uma grega nascida na Fenícia, que foi uma das amantes de Zeus e que se tornou também parte da dinastia de Creta. E no caso, especificamente do Ares, da Afrodite, do Hefesto e do Hélio. Lembra que eu comentei que o Hélio, pelo fato de ter delatado a relação adúltera entre Ares e Afrodite para Hefesto, a Afrodite vai jogar uma maldição contra o Hélio. Essa maldição se trata de que seus filhos, os filhos de Hélio, eles vão ter um destino trágico. Existe uma filha de Hélio chamada Pasífae. A Pasífae vai ser a mulher quem vai se casar com Minos, o rei de Creta. Então, a Afrodite vai amaldiçoar a Pasífae de uma maneira muito vexatória, que vai ser o seguinte: a Pasífae vai se apaixonar por um touro branco. Novamente, aqui a figura do touro. Só que esse touro branco agora é um touro de Creta, porque o rei de Creta tinha o costume de todo ano sacrificar um touro branco para Poseidon. Mas dessa vez a Pasífae pede para não sacrificar esse touro. O Minos pensa que é porque ela gosta muito do touro. Mas a Pasífae gosta desse touro mais do que somente como um animal doméstico. Ela está apaixonada
por esse touro branco, sexualmente apaixonada. Então a Afrodite amaldiçoa Pasífae de uma maneira que ela fica demente e passa a praticar atos de zoofilia que vão ter um desdobramento catastrófico. A Pasífae vai chamar um arquiteto e inventor de Creta chamado de Dédalo, que vai construir uma vaca de madeira oca por dentro. A Pasífae vai entrar nessa vaca e a vaca vai ser exposta ao touro de Creta, que vai copular com a vaca, mas na verdade o touro estava copulando com a Pasífae. Aí a Pasífae fica grávida da cópula com esse touro e vai gerar o Minotauro, que é um híbrido entre homem e touro. E esse Minotauro é carnívoro, ele é canibal, ele se alimenta de carne humana. Então ele é muito perigoso e o Minos pede ao arquiteto Dédalos para construir um labirinto em Creta, especificamente na cidade de Knossos, que é onde ficava a coroa e o palácio de Minos. Então, o Minotauro vai ser colocado dentro desse labirinto. Um caso famoso envolvendo o ciúme de Hera é quando Zeus copula com Alquimene. A Hera novamente fica com ciúme de Alquimene e Alquimene fica grávida e gera o Heracles. O Heracles, ainda quando bebê, a Hera arremessa uma cobra ou uma serpente contra Heracles. O Heracles mata a serpente, mas ele fica louco, ele fica insano. Quando o Heracles se casa com uma mulher e tem filhos com essa mulher, ele mata a mulher e os filhos. E para propiciar ou para compensar esse homicídio, ele vai ter que desempenhar os 12 trabalhos de Hércules. Hércules é conhecido na língua latina como Hércules, o nome grego é Heracles. E o Euristeu é quem vai ficar encarregado de fiscalizar o trabalho do Heracles. Então, o 7º trabalho de Heracles era justamente capturar este touro de Creta, que copulou com Pasífae e gerou o Minotauro. Então, a missão do Heracles era ir até a ilha de Creta, capturar o touro, ele capturou o touro e levá-lo até o Euristeu, que morava numa cidade que fica perto de uma outra cidade chamada Maratona. O Heracles consegue levar o touro para Euristeu, só que na viagem o touro escapa e foge até Maratona. Por isso que um dos outros nomes desse touro é touro de Maratona. Em Maratona, esse touro vai atacar e matar Andrógio, que é um outro filho de Minos. O Minos fica furioso e, para punir o povo de Maratona, ele pede que sejam de 7 em 7 anos que o Minotauro do labirinto seja alimentado por carne humana, especificamente de criança. E o Minotauro, por ser canibal, ele vai chocar o mundo inteiro. E esse choque vai chegar até os ouvidos do guerreiro Tésios. Então, o Tésios é quem vai, de fato, matar o touro de Creta na cidade de Maratona, e o Tésios também vai até a ilha de Creta para matar o Minotauro. Tésios matando o Minotauro é uma história muito famosa no helenismo. Existe uma filha de Minos chamada Ariadne, que vai ajudar o Tésios a matar o Minotauro. Então a Ariadne vai bolar um plano de pegar uma bola de linha, ou mais especificamente um fuso de uma roca fiandeira, e vai amarrar a ponta da linha no Tésios. E à medida que ele vai entrando dentro do labirinto construído pelo arquiteto Dédalo, ele vai encontrar o Minotauro, e quando o Tésios encontra o Minotauro, ele possa voltar para
o lugar onde ele entrou, no caso, que o Theseus possa encontrar a saída do labirinto. Então, o Theseus vai guiando o Minotauro e vai seguindo a linha e consegue sair do labirinto, e Theseus, enfim, consegue matar o Minotauro. Então, todo esse capítulo de canibalismo finalmente chega ao fim. Theseus é enaltecido como um herói e a Ariadne se apaixona pelo Theseus, mas o Theseus não corresponde a esse amor. Na verdade, quem vai se casar com a Ariadne vai ser o Dionísio, que ele é a divindade catasterizada na constelação de Stéphanos, que é conhecida em português como Coroa Boreal, que está catasterizada entre o zodíaco de Libra e Escorpião. Dionísio é filho de Zeus e Semele. Semele também é uma das filhas de Cadmo e de Harmonia, que aparece mais à frente na história. Então, o Theseus, ele vai reaparecer na história no intervalo entre a Guerra dos Sete contra Tebas e dos Epígonos. Vai ser o Theseus quem vai coletar os 6 cadáveres dos 7 chefes que se rebelaram contra Tebas. Mais adiante eu vou contar como essa história vai acontecer. Então, aqui nós temos a história tanto do Touro de Creta como também do Minotauro. O Theseus vai sacrificar o Minotauro em homenagem à deusa Atena, que é a padroeira da cidade de Atenas. Lembra que eu falei que Atena está catasterizada no zodíaco de Virgem? E dentro de Virgem tem uma constelação chamada Corax, que é o corvo, e a divindade de Corax é Asclépio, que é da divina trindade do planeta Mercúrio. Stilbon é o nome grego de Mercúrio. Então, o Hermes, Atena e Asclépio são a trindade de Stilbon. É por isso que o totem do asterismo de Corax é um búfalo, mais especificamente o Minotauro. E o Theseus é catasterizado na constelação de Búzios ou do Boieiro, que fica localizada na constelação de Libra. É por isso que o totem do Boieiro também é um búfalo, por causa dessa história. Então, vamos falar agora um pouco sobre o outro irmão, o outro filho de Agênor e Teléfasa, que é o Cadmo. O Cadmo é irmão de Europa. Então, o Cadmo, quando Zeus supostamente sequestra a Europa da Fenícia até Creta, os pais de Cadmo, que são Agênor e Teléfasa, pedem para que Cadmo vá até a Grécia para saber do paradeiro de Europa. E Cadmo para no oráculo de Delfos, que o aconselha a fundar a cidade de Cadmeia ou de Tebas. Então, o Cadmo, ele vai ser o fundador de Tebas na Grécia. E a Acrópole de Tebas é chamada Cadmeia, em homenagem a ele. Pelo fato de que tanto a Europa quanto o Cadmo viveram boa parte da vida na Fenícia ou em Canaã, eles tiveram contato com o alfabeto de Canaã, alfabeto cananeu ou alfabeto fenício, que ele é derivado dos hieróglifos egípcios. Lembremos que os cananeus eram descendentes dos egípcios. Então, no Egito é lugar de fato da criação de boa parte dos alfabetos que nós utilizamos no mundo de hoje. E então o Cadmo vai adaptar o alfabeto fenício para o alfabeto grego. E as musas vão aprender o alfabeto grego e vão ensinar o Sagitário Crotos. Crotos é um centauro, filho de Pan e Eufêmio, catasterizado na constelação de Sagitário. O Sagitário tem relação com os Citas, com a Cítia, com as Amazonas, com os Sármatas, com os Gargareus, com os Cimérios. Então, o Crotos vai adaptar o alfabeto grego para o alfabeto glagolítico, que depois, com a cristianização dos povos eslavos, o glagolítico vai se chamar de
cirílico, que é o alfabeto utilizado em vários países de língua eslava ainda nos dias de hoje. E não para por aí. O alfabeto grego também vai inspirar o alfabeto etrusco, que depois vai inspirar o alfabeto romano, que é utilizado nas línguas latinas nos dias de hoje. A primeira letra do alfabeto fenício, ela é o grifo do touro, que inclusive é o grifo do segundo zodíaco. E se você pegar o grifo de touro e colocar de cabeça para baixo, ele muito se parece com um A maiúsculo. Então é por isso que a primeira letra do alfabeto grego se chama alfa, e no alfabeto latino também é o A, por causa da influência do alfabeto de Cananeu, o alfabeto de Canaã ou alfabeto fenício. O Yavana Jataka comenta que touro rege escolas elementares como ambientes, porque é aqui onde Cádmo cria o alfabeto grego. Cádmo vai se casar com Harmonia, e o Hefesto havia amaldiçoado a descendência de Harmonia, que vai desencadear na guerra de Sete contra Tebas e nos epígonos. O Laio é o bisneto de Cádmo, e Laio é casado com Jocasto. Laio e Jocasto até então são o rei e a rainha de Tebas, e eles vão gerar Édipo. Édipo mata Laio e se casa com Jocasto sem saber que Jocasto é sua mãe. Quando Édipo descobre que Jocasto é sua mãe, o Édipo se automutila, arrancando os próprios olhos. Ele fica completamente cego. É aí que a psicanálise freudiana vai criar a história do complexo de Édipo. A relação entre Édipo e Jocasto vai gerar dois filhos, que são o Polinices e Etéocles. Pelo fato de que Polinices e Etéocles não ajudam o Édipo depois que ele se automutila, Édipo joga uma maldição em Polinices e Etéocles em que eles vão se matar mutuamente. Então, o combinado após a morte de Édipo é que Etéocles governaria por 1 ano e depois alternaria o poder de Tebas com Polinices, mas só que o Etéocles não acata as ordens do pai e Etéocles exila Polinices para a cidade de Argos. Em Argos, Polinices conhece o rei de Argos, que é o Adrasto, e o Adrasto se comove com a história de Polinices e dá a mão de Árgia em casamento. Árgia é a filha de Adrasto. Então, o Adrasto vai se reunir junto com o Polinices e outros rebeldes, que eles vão juntos fazer a guerra dos 7 contra Tebas, para reestabelecer a monarquia de Polinices. Um desses 7 patriarcas é Anfiaral, que é filho de Apolo. Interessante constatar que Apolo apoia Troia, na guerra de Troia contra os gregos micênicos, e Apolo novamente aqui apoia os 7 contra Tebas, indicando que Apolo ele sempre está do lado certo da história. Dos 7 chefes, 6 são assassinados, 6 são mortos na guerra. Apenas o Adrasto sobrevive porque o Adrasto é salvo pelo cavalo preto Árion, filho de Deméter e Poseidon. Árion é caracterizado na constelação de Árion entre o Capricórnio e o Aquário. Então, o Técios reúne um exército ateniense para coletar os 6 cadáveres dos chefes contra Tebas. E a viúva Evadne, que é uma das viúvas de Capaneu, que é um dos 7 patriarcas, no momento em que a viúva vê os corpos sendo queimados numa pira funerária, ela não aguenta e se mata, se joga no fogo. Por que isso? Porque quando o seu marido amado morre e a esposa se mata na mesma época, isso significa que eles vão transmigrar, provavelmente vão reencarnar no mesmo lugar e no mesmo momento e reviver todo aquele amor novamente. Depois da primeira fase da guerra, o Tersandro vai encabeçar essa rebelião dos epígonos, em que eles vão guerrear contra
Tebas, só que dessa vez vai ser o Creonte, porque primeiramente o Etéocles já havia morrido na primeira fase, então o Creonte é quem substitui o Etéocles, e os epígonos saem vitoriosos. Telefo, na verdade, que é o nome do filho de Heracles com uma ninfa, é o Télefo que vai matar o Tersandro na guerra de Troia. E o Tissameno, que é o filho de Tersandro, vai substituir o Tersandro na dinastia tebana. Em outras palavras, eles saem vitoriosos na segunda fase da guerra. Curiosamente, o Zeus fica contra Troia e fica contra o Sete contra Tebas. É por isso que o planeta Júpiter ele fica mal posicionado quando está tanto em Libra quanto em Touro, por causa que o Zeus se posicionou contra Troia e contra os Sete contra Tebas e os epígonos. Então, para que essa história seja relembrada, o Zeus vai catasterizar o touro na constelação de Touro em homenagem a esse touro branco que Zeus usou como disfarce para se apaixonar, para atrair Europa, e também o Zeus usou o disfarce de bezerra para conseguir despistar a Io de Hera. Tá certo? Então, com isso eu gostaria de fechar. Espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!